Bom dia a todas e todos, aqui é o Marcos Guedes, um pouquinho gripado aí, né? Graças a Deus, né? Sempre agradecer a Deus por mais um dia de vida, mas comentando aqui de forma rápida sobre os acontecimentos da semana que passou e início da semana, né? Eu não posso deixar de iniciar sem comentar sobre o caso do cãozinho Orelha, morto por aqueles adolescentes, né? Sem educação, sem um pingo de noção, de decência, né? E acabaram matando esse cachorro aí a pauladas, por espancamentos. Está sendo investigado ainda, mas a gente tem que falar para todo mundo que é crime, tá? Fazer abuso contra animais, cometer maltratos contra os animais. Bom, e outra coisa falando também é sobre a passeata, né? Daquele deputado federal, e a gente cita aqui que eu cansei de fazer passeatas, manifestações, mas uma forma realmente de melhorar a vida de todo mundo, né? Trazer benefício. Eu fiz na Pedra de Guaratiba manifestações lá, na época do Giovanni Gaso, amigo lá da Pedra de Guaratiba, Oswaldo Almeida, que a gente está se manifestando lá favorável à diminuição da passagem de ônibus, né? Também fiz manifestação na Pedra de Guaratiba por falta d'água. Aí esse cara fez manifestação, fez passeata, caminhada, para livrar Bolsonaro da cadeia. Não é para favorecer, né, um grupo de pessoas, né, ou por uma razão que seja válida, né? Pô, o cara fez passeata para livrar Bolsonaro da cadeia. Não é por você, não é pela sua comunidade, sabe? Não é por melhoria da educação, não é por melhoria do transporte, é para livrar Bolsonaro da cadeia. A gente não pode aceitar uma coisa dessa. Aceita, né? Mas é democrático, faz parte da democracia. Apesar que eles dizem que vivemos numa ditadura, né? Se ditadura eles não dariam 100 metros de caminhada, mas deu no que deu, a natureza, né? A própria natureza foi lá e deu castigo nessas pessoas que estavam colocando Deus no meio da passeata deles lá. E teve lá, infelizmente, diversas pessoas feridas pelo raio que caiu, né, devido à tempestade. Também temos que falar também sobre o caso que não pode ser abafado e que eu sempre comento, que é a questão da segurança pública, né? Por que não acaba a falta de segurança? Por que ainda tem esse negócio de drogas, né? De violência, de assalto? É fomentado, gente. Tu vê aí que corrupção, a corrupção policial. Vou botar 90% dos policiais são honestos, pessoas decentes, que querem, que protegem realmente, que fazem tudo certinho. Mas tem sempre umas pessoas, né, que fogem dessa regra e para favorecer o outro lado de lá. Para favorecer o contrabando, o tráfico de drogas, e criam esse bolsão de miséria, porque produz tudo isso, né? Facilita, é um facilitador para eles essa miséria, essa questão da miséria. E aí faz conchavo com esses caras para poder estar ganhando arrego todo mês. Aí fazer conchavo, como foram feitos aí. O site do Garotinho anunciou, né? O podcast dele anunciou o envolvimento do capitão lá de Belford Roxo, do prefeito, que está sendo investigado. A gente tem que esperar para chegar, mas lembra que eu falei que é o iceberg que está dando, que está capotando? Iceberg só fica a partezinha menorzinha acima do nível do mar, né? E o que é escondido fica submerso. E capotou, e as pessoas estão vendo que é verdade, que não é o moleque que nasce pobre, né? Ele vira bandido porque fabricam essa bandidagem, fabricam nele essa monstruosidade, né? E tem que ser combatido, tem que ser preso. Aquelas que nos assaltam nas esquinas, né? Devido a isso, tem que ser preso. Mas o que a gente não pode deixar é continuar a fabricar monstros desse jeito. Jovens, garotos, adolescentes, indo para o lado
do tráfico porque são corrompidos por esse processo. Um facilitador para que eles passem por esse lado. Então tira a condição de estudo, que é a forma fundamental. Tirou o estudo dele, né, o conhecimento, ele vai ficar sem perspectiva de vida. E a primeira oportunidade de se dar bem na vida, ele vai ganhar um dinheiro lá na comunidade para fazer esses atos ilícitos. Então tem que acabar com isso, não acaba por causa desses caras que se aliam a esses bandidos aí. Só tem isso, porque tem corrupção policial. E é de todas as estruturas, tá? Do poder, entendeu? Então, é isso. E derrubar a barricada lá, mas era porque eu já estava de acordo. O tráfico não ia parar. Ia derrubar a barricada, tá fazendo coisa lá, derrubando, mas nada, por trás do tráfico continuava. Então a gente tem que ficar de olho nesse processo aí, dessas pessoas, né, desse facilitador dessas pessoas aí, né, para essas próximas eleições. Pessoas que fazem passeatas apenas para poder salvar o seu mito, não para favorecer ao povo, né? Pessoas que se aliam a essa corrupção toda, esse processo todo aí de corrupção, de drogas, né? De violência, né? Caso lá também do governador de Santa Catarina, que proibiu as cotas nas universidades de lá. Não querem, né? A cota serviu para poder ajustar as pessoas, né, de negras, as pessoas que têm um histórico aí, né, de sacrifício, né, que foram marginalizadas desde o início lá da escravidão, no processo todo. E o Brasil tem que resgatar e tem que dar oportunidade a essas pessoas. Mas não, ele tirou e agora não tem mais cotas lá em Santa Catarina, mas está o STF aí fazendo o processo, vai começar a ir para o STF para analisar e tomara que barre essa atitude do governador de lá. É uma universidade estadual, mas vamos ver como é que vai ficar. E está chegando a eleição. Eu falei no outro vídeo passado que ia falar sobre o meu bairro aqui. Eu moro em Campo Grande, né? E ia falar, não é eleição municipal, é eleição para deputado estadual, federal, né? Para governador, para senador e presidente. Mas claro, tem deputados aqui, né, que, como falei no último vídeo também, colocam plaquinhas lá. Os moradores agradecem por varrer o chão da rua, por limpeza, por capina. Enquanto nós aqui, do bairro Belclima, estamos precisando de mais uma creche, porque a creche daqui, ela atende o pessoal do Belclima, o pessoal aqui do Boa Terra, e não dá vazão. A quantidade de pessoas esperando vagas aí é imensa, né? E às vezes tem que ir para outro bairro longe, né? As mães acordarem bem mais cedo, levar para o bairro longe, depois vir um desgaste de vir de ônibus, né? Às vezes também tem lugares que não passam ônibus escolar. Por que não mais uma creche? Tem tanto lugar aqui vazio, tanto lugar que poderia ser desapropriado para fazer mais uma creche. E precisamos de um posto de saúde. Olha, nós é que somos atendidos pela Policlínica Carlos Alberto Nascimento. Fica a 2 quilômetros, fica lá no bairro Comaria. E aquela policlínica atende pessoal dali, aqui do Boa Terra também, do Belclima, do Monteiro, do Comaria, né? Ali do Mangueiral. E vou te falar, teve época que não teve nem clínica médica dali. Agora tem uma médica para atender esse pessoal todo. Clínica médica, que é a especialidade mais banal. Só tem uma médica, né, que chega lá e a agenda, né, não dá conta, e as pessoas vão lá procurar, né, o tratamento básico inicial para descobrir o que eles estão sentindo. Não tem, cara. Aí sobrecarregam as UPAs, né? Sobrecarregam as UPAs, sobrecarrega o Rocha Faria, que às vezes é uma questão que poderia ser resolvido aqui não pode ser resolvido, porque não tem médico, né? E aquilo dali é um antigo PAN,
INSS, antigo clínica do INSS, precárias condições, né, das instalações também. Porque não faz aqui uma clínica da família no bairro e atender o pessoal de Boa Terra, o pessoal do Bioclima. Tem espaço para fazer uma clínica da família aqui. Fazem, não querem. E aí os caras querem estar fazendo o quê? Vamos fazer, como eu falei, botar faixinha, os moradores agradecem por limpar a praça. Os moradores agradecem por varrer a rua. Tem um rio aqui, Rio Cantagalo, que corta aqui, inclusive divide a rua que eu moro. Tem para ser canalizado há muito tempo e não é canalizado. Tem aqui perto, depois da Cláudio Bernardi, a rua está sendo engolida. A rua está sendo engolida e não tem um projeto de canalização do rio. A ponte, inclusive que eu falei da rua aqui, para ligar um trecho ou outro daqui da nossa rua, né? Por que não faz uma pontezinha ali, aqui atrás nas casinhas, fazer uma ponte para o pessoal ter acesso ao outro lado? Tem que dar uma volta enorme, se quiser, inclusive ir lá andando lá para o posto de saúde lá do Comaria, para a policlínica. Então, olha, e a gente vai continuar votando nessas pessoas que fazem faixinha para colocar, para limpar a praça, para varrer a rua, e na hora de realmente votar lá na Câmara dos Deputados para poder trazer projeto aqui para o bairro, não fazem, para educação, entendeu? Né? Para a nossa saúde, para transporte, né? E não fazem. Então é isso que vocês têm que prestar atenção. Né? Não adianta, tem que se aliar com o vereador que realmente faça alguma coisa nessas questões. Porque eu moro aqui no bairro há 40 anos, cara. Cadê o posto de saúde? Cadê a creche? Só tem uma creche. Construíram bem tempo depois, né? Tem que ser construída outra creche. É nisso que nós vamos lutar. Então, é votar em pessoas que realmente estejam dispostas a se comprometerem a fazer esse tipo de coisa. Né? Não vai ficar varrendo rua, que limpar praça, isso é uma coisa da prefeitura, é uma coisa da Conlurb, que a Conlurb tem a diretoria aqui perto, aqui no Monteiro, e ela é responsável por fiscalizar e saber onde está ou não sujo. E os próprios moradores, eu cansei de fazer solicitação e eles vieram fazer isso, entendeu? Vieram capinar, vieram varrer rua. Então, é nisso que a gente tem que prestar atenção, nessas pessoas que vão se aliar mesmo, né, a nossa comunidade, vão estar compromissada com isso, de fazer isso, porque senão não adianta ficar votando nesses caras, né, que fazem isso, só isso e chegar lá e é contra a gente. Então, 13 minutos. Então tá bom, é um vídeo aí tranquilo, né, calmo, mas para vocês analisarem, é isso que a gente quer. A gente não vai abrir mão aqui no bairro Bioclima de creche, de clínica da família, entendeu? Não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão da soberania brasileira a nível federal, entendeu? Né? Da dignidade do Brasil, não vamos abrir mão disso. Vamos continuar lutando para que tenha sempre um representante que cuide do povo brasileiro, que promova, como está sendo promovendo, o salário mínimo, né, a cesta básica, a educação de qualidade. Foi reposto, Lula repôs o que havia sido tirado, né, das universidades, ele repôs agora. Né? Então a gente tem que ter pessoas que realmente tenham esse compromisso de fazer casas populares, né, de tratar a educação como eu falei, da dignidade, tentar acabar com a miséria, né, com a violência. Então é isso que a gente quer, é isso que a gente quer votar também lá para deputado federal. Bom, não é falar para livrar Bolsonaro da cadeia, não é livrar para falar para dar mais armas para a pessoa, enquanto a violência lá na basezinha continua lá, né? Não é esses deputados, esses vereadores que estão escondidos aí. Eu fiz o projeto para armar a guarda municipal. Qual o projeto que fez aí para se aliar, para acabar com a violência dentro das comunidades? Para acabar com a boca de fumo, para acabar com as drogas? Nada, porque para eles é melhor isso, entendeu? Né? Não fez para só armar e vai continuar a mesma coisa, não vai fazer com que o jovenzinho lá tenha uma qualidade de vida melhor, uma perspectiva de vida para pensar no futuro melhor. Então, 15 minutos.
infelizmente. Mas é o meu vídeo de hoje aí, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Hoje o dia especial aí vai para todo o povo brasileiro, sabe? Pessoas que lutam aí, que se determinam e que buscam conhecimento. Aqueles que buscam realmente, que realmente querem fazer com que as pessoas também, outras pessoas, busquem conhecimento. Então, para todo mundo nesse sentido, vai. Edilberto, Edilberto poeta, meu amigo poeta, poeta do povo, guerreiro do povo. Para você, cara. Fica com Deus e todo mundo aí. Grande abraço.